Olá, vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de 1 Reis, capítulo 10, lá no Velho Testamento, o livro de 1 Reis, no capítulo 10. É importante dizer para vocês, nós hoje temos um intervalo, na série de Tito, Pastor Armando está num compromisso lá no Espírito Santo, pregando para líderes. Então nós aproveitamos exatamente esse intervalo para termos um momento de batismo, da ceia, e ao mesmo tempo a série continuar a partir do próximo domingo, tá certo? Então, você está ligado nisso aí, não fique de fora, chega domingo que vem, convida que nós vamos continuar lendo o livro de Tito. Hoje apenas nós vamos aqui no intervalo apreciar, É interessante que eu nem combinei tão bem com o Daniel, mas a letra dessa música, não sei se você prestou atenção, Diz que aquilo que Jesus oferece, Ele é. Isso significa como Jesus é coerente, Como está claro que aquilo que Ele promete é exatamente a sua essência, aquilo que Ele mesmo é, aquilo que Ele viveu e praticou. E aqui em 1 Reis, capítulo 10, nós vamos olhar exatamente essa questão das expectativas da realidade, daquilo que prometemos e às vezes não cumprimos, ou seja, nós estamos vivendo um momento tão delicado da nossa história, de tanta decepção com o mundo político, seja a nível municipal, estadual, federal, seja que partido for. Aí a gente encontra ainda na palavra de Deus e na essência do Deus que nós cultuamos, que aquilo que Ele promete, Ele é. Vamos ler aí o texto de 1 Reis? Se você quiser e puder, fica de pé para a gente ler. São os 13 primeiros versículos de 1 Reis, capítulo 10. Esse texto também está lá em 2 Crônicas, capítulo 9, de 1 a 12. Mas eu vou usar o texto de 1 Reis, capítulo 10. Diz assim, olha: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, com grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do seu amor eterno do Senhor para com Israel, Ele te fez rei para manter justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais, peraí, deixa o vento me ajudar aqui.
Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto da rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ele já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Deus, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito, que a tua bondade, que a tua graça nos oriente nessa tarde e noite, enquanto nós olhamos, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, para que o teu Espírito tenha absoluta liberdade de aplicar no nosso coração aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É a minha oração, Senhor, nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Se eu fosse pensar num título, para essa mensagem, eu fiquei pensando, quem sabe, a curiosidade de uma mulher. Não, mas mulher não é um ser curioso. Fala sério, Pergunta para o marido, A curiosidade de uma mulher, ou quem sabe, expectativas e realidades. Eu fiquei pensando assim, como é difícil às vezes você montar uma expectativa de uma coisa que você não conhece, se tacar numa viagem enorme, para ir constatar se aquilo é ou não é real. Mas mulheres são capazes mesmo, elas quando têm um faro, elas precisam ir ver e constatar se aquilo é exatamente assim. Às vezes nós homens, até dizemos assim, talvez é melhor nem ter expectativa, porque é melhor se surpreender do que se decepcionar. O homem é um bicho muito racional. Então ele diz, talvez é melhor, não faz expectativa não. Eu quero chegar lá e talvez ficar surpreso do que me decepcionar. Mas a mulher, que é esse ser mais emocional, muitas vezes ela não consegue, Essa semana eu achei interessante. Como eu cuido dos noivos, e você imagina o que é esse tempo perto do casamento. Eu fico o tempo inteiro dizendo para eles, pensa mais aqui no ensino, no que vai servir para o casamento, para o resto da vida. Não pensa só nesse momento, que está lá querendo ver o vestido, querendo ver isso, querendo ver o lugar e a aliança. E então são tantas, a casa, o apartamento, é muita expectativa. Exatamente essa semana, eu digo assim, teve uma que bateu o recorde, porque já estava tudo certo, estava lá na minha agenda, mas ela ligou, pastor, o senhor está lembrado que essa semana é o meu catou, menina, estou lembrado, a cerimonialista até já ligou, mas no dia ela ligou, o senhor está lembrado que é hoje? Estou lembrado que é hoje. Eu no caminho, ela disse, pastor, o senhor já está indo? Olha aí, que coisa, Então, às vezes a expectativa é uma coisa, é difícil de você lidar. E também não é fácil viver sem ter expectativa, claro. Faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa vida, determinados momentos, criar a expectativa de um casamento, de um aniversário, sei lá, de um encontro, de uma promoção, de tanta coisa. Eu lembro de um amigo meu, que ele era militar, e a esposa diz, então, quando ele estava prevendo já que ele podia ser promovido, ele já comprava a estrelinha, e começava a dar um brilho nela, porque quando ele fosse promovido, a estrelinha já estava no ponto para ele colocar no lugar. Então,
é um estado de esperar algo, alguma coisa que lhe seja favorável, um grande desejo, né? Às vezes de receber uma notícia preciosa ou algum acontecimento benéfico, né? Agora, como eu disse, é duro, então, principalmente para as mulheres, não criar expectativas, porque se o bonito da mulher é ser esse ser mais emocional, então a gente precisa respeitar e tentar entender, né? Até que normalmente elas são muito mais transparentes, mais sinceras e que geram maior expectativa. Então a rainha de Sabá era uma região que ficava ao sul da Arábia, região que abrangia hoje o que nós chamamos de Etiópia, né? Do Iêmen, e era uma região riquíssima, como diz o próprio texto, em ouro, em especiarias. De lá se importavam perfumes especiais e valiosos. Então, você imagina uma rainha que já vive num lugar desse, mas descobre que tem um outro rei, e agora, pasmem, sabe a quantos quilômetros ficava Jerusalém da cidade de Sabá? 1.800 quilômetros. Ou seja, daqui em Recife são 820, dá para você ir e voltar. Agora, nós não estamos falando de avião, não. Nós não estamos falando de carro, não. Nós estamos falando de ir numa tropa de cavalo, de jumento, andar 1.800 quilômetros para conhecer um rei e levar 4.000 quilos de ouro, como diz o texto. Levar especial. É incrível. Eu olho para essas coisas e digo assim, Deus, como o Senhor fez. Por isso, às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, o senhor tem pergunta teológica assim? Qual é a pergunta teológica que o senhor tem para fazer? Eu digo, rapaz, como eu lido com família e com casamento, a minha pergunta teológica para Deus é assim, Deus, por que o senhor fez um homem tão diferente de uma mulher e desafia a gente a andar com ela em unidade e construir uma unidade mesmo? Que é o que ele pede no casamento, não é não? É coisa difícil, mas eu chego à conclusão que Deus sabe que o casamento é o maior instrumento para a santificação da vida de um homem e de uma mulher. E é mesmo. Tanto daqui para lá, como de lá para cá. E se você não se submete, quem perde a bênção é você de crescer e de se santificar. Então, eu fiquei pensando aqui, né? Saí andando 1.800 e pasmem. Quem conhece aquela região, Deus já me deu o privilégio de andar ali no Egito, naquela região. Gente, é um deserto. Viajar ali, às vezes você pensa que você está no mesmo lugar, porque não tem nenhum matinho diferente às vezes, é só deserto. E ir no lombo para conhecer. Aí eu disse, talvez se naquela época já tivesse redes sociais, olha aí, quebrava o galho da rainha, não quebrava não? Porque com certeza, ela como rainha teria um Facebook, lógico. Teria um Instagram, teria não? E Salomão então? O grande, o famoso, mas meu amigo, onde você ligasse, você ia ouvir falar desse camarada chamado Salomão. Então, é incrível o que essa mulher faz, mas o fato é, ela vai para aquela região e anda tudo aquilo. Atrás de deuses, será? Segundo Reis 5,18, diz que aquela região também tinha muitos deuses. Um deles até diz que era chamado Rimon. Então, uma mulher rica, famosa, vai a Jerusalém. Curiosidade, sim. Mas, afinal de contas, um homem famoso, né? Às vezes a gente nem sabe até que o bicho não é bonito, né? Às vezes eu fico pensando, quando o Neymar chega nos cantos, as meninas tudo gritando. Eu digo, eu caba feio naquele. Mas, quando é famoso,
Todo mundo vai atrás e grita, espera meia-noite. Chegou na Colômbia esses dias, olha aí, 00:30, estava todo mundo lá gritando. Bom, então, ela vai para esse lugar. Então, hoje, ela vai porque ela tinha uma curiosidade, ela queria saber se era verdade. E aí, por isso que eu olhei para esse texto, porque eu disse assim, Deus, talvez hoje, se nós pegássemos os famosos da nossa época, em termos de política, e tivéssemos o privilégio de conhecer melhor, porque nem se aproximando, só de ouvir o que nós temos ouvido, a gente só fica decepcionado, a gente só fica arrasado com qualquer expectativa, e não depende de partido, não depende do local, do estado, é de uma forma geral. Eu acho que nós brasileiros vivemos um momento muito delicado, exatamente por isso. Aí, quando eu olhei para esse texto, que eu disse assim, que coisa, uma pessoa que teve uma expectativa e chegou lá, a coisa foi mais do que ela esperava. Nós estamos vivendo exatamente o contrário. Para o lado que nós olhamos, se nós não olharmos para Deus, é difícil a gente manter hoje uma expectativa positiva, né? Mesmo no mês que celebramos a independência do país, exatamente numa semana dessa, aparece um camarada com 51 milhões de reais. Gente do céu, parece que a gente está sonhando. A gente deve dizer assim, não pode ser verdade. Mas a foto está lá, está tudo comprovado. Não tem como não ser verdade. O outro que preparou a Olimpíada, tinha em casa 500 mil, não é nem político, e passava uma imagem de tão certinho. Eu que gosto muito de voleibol, que acompanho muito voleibol, mais do que futebol, e sei que ele passou pelo vôlei, depois foi para o Comitê Olímpico, eu disse assim, meu Deus, nunca imaginei, olha aí, tomado de surpresa. Mas hoje nós vamos olhar para um modelo diferente, que contrasta o que nós estamos vendo, para o que essa mulher vai atrás por curiosidade, por desejo de saber, sei lá, por uma coisa do coração, talvez de entendimento, mas o que acontece com essa expectativa e o que ela encontra, o que é que faz ela chegar lá e sair satisfeita e vibrando. Então, a primeira coisa é porque quando ela encontra, olha só, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor. A grande diferença para que Salomão, com certeza, tivesse atingido a expectativa da rainha de Sabá, é porque Salomão tinha um compromisso primeiro com Deus. Não era aquela coisa de simplesmente querer aparecer como os políticos, como os cantores, como muita gente. E às vezes nós mesmos entramos na onda de buscar para nós a glória, quando a Bíblia nos desafia a darmos a glória ao Senhor. O único que é digno de adoração, o único que é digno de glória é Deus. E hoje, até na religiosidade, meus amados, é impressionante como você encontra em templos evangélicos a foto do pastor em primeiro plano, às vezes até do lado de fora. Eu fui em Brasília, eu digo, eu não estou acreditando, os caras aprenderam bem com a turma de Brasília. Você chega no templo, está lá a foto do camarada, você está pensando que é um show do Roberto Carlos, sei lá, do cantor. Não, é a foto do líder. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, aquele que é o centro de tudo, que tudo aponta para Ele, se torna servo, vai lavar os pés. Que coisa, eu não sei onde está a cabeça nossa, quando
não entendemos ou fazemos de conta que não compreendemos. É interessante como Salomão tinha muita riqueza, mas o que ela encontra e que ela deixa claro, que ela veio e que ela percebeu a diferença, era pela presença e pelo compromisso do nome do Senhor. Ela nem nega, né, que ela foi lá para pô-lo à prova mesmo, né? Mas quem era esse Senhor? É sempre bom a gente, antes de pensar na prova, pensar que Salomão conhecia, né, aquele textozinho lá de Êxodo, capítulo 20, né, que só o Senhor teu Deus é que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Tu não terás outros deuses além de ti, tu não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra, nas águas, nem debaixo da terra. Ele conhecia, apesar de toda a pompa, aparentemente o alvo era dar a Deus a glória devida. Então, ela conseguiu perceber ao chegar lá, ou quando ouviu da fama, e já ouviu da fama pelo compromisso que ele tinha de Deus, ou seja, ele representava a bênção do Deus de Israel na vida do seu povo. Ele naturalmente, apesar de todas as riquezas, ele tentava apontar para Deus. Então, isso é a beleza de uma vida comprometida com Deus. E às vezes se paga o preço pesado. Esses dias, quando eu olhei toda essa loucura dessa semana, eu lembrei que, estudando esse texto, lembra? Há 2 anos atrás, aqui nessa igreja, nós nos envolvemos e levantamos 12 mil assinaturas para um projeto chamado As 10 Medidas Anticorrupção. Quem aqui lembra aí e assinou aquelas medidas? Olha, tem muita gente que estava aqui e que lembra daquilo, né? Infelizmente, até agora, os políticos estão enrolando. E no meio daquela frustração, aquele jovem que veio aqui, que é do Ministério Público, chamado Daltan Dallagnol, não sei se você se lembra, mas se você estava aqui no dia que ele veio, ele disse assim: olha, eu terminei meu curso em Harvard. Harvard é considerada uma das universidades mais top desse mundo. Eu recebi muitos convites para ficar nos Estados Unidos, mas eu quis vir para o Brasil, porque eu tenho um sonho de tornar esse país mais justo, menos envolvido com corrupção. E ele falava assim, ele dizia: eu sei como isso é difícil. Ele disse: olha, eu entrei num voo, ele contou isso, e uma senhora do lado dele sentou e disse assim: meu filho, você é aquele jovem do Ministério Público e está sonhando com aquela história das 10 medidas? Ele disse: sou eu mesmo. Ele disse: ô meu filho, não vá nessa não, você vai terminar perdendo a vida. Olha como é difícil você lutar contra essas coisas, porque nós estamos tão acostumados a aceitar essa mesmice, que quando alguém se levanta e quer fazer diferença, a coisa, nem nós mesmos parece que acreditamos e desincentivamos. E aí eu lembrando disso, quando ele foi para aquela, há mais ou menos 1 ano atrás, ou 1 ano e meio atrás, ele fez uma apresentação com outros jovens do Ministério Público, né? E eles apontavam como é que a coisa acontecia. E quase chamaram ele dos meninos de Curitiba, para menosprezar, de incompetentes, né? Parece que eles estavam inventando notícia. Aí essa semana, com todas essas coisas e com aquele depoimento do tal do Palocci, que era braço direito, né, do caixa do Partido Político dos Trabalhadores,
eu vi um depoimento que, quando eu estava estudando isso, eu dizia: Deus, não, eu não estou acreditando. Eu não sei se está aí no ponto aí, mas se tiver aí, a gente vai soltar um videozinho, um comentário, e cita especificamente a figura do Daltan Dallagnol. E eu estou dizendo isso aqui, queridos, porque essa semana havia um desafio para as igrejas brasileiras orar contra a corrupção. E a gente tem que orar por esses homens de Deus. São servos de Deus que estão ali e tentando ser, porque, querido, a verdade é de Deus, a mentira é do diabo. Eles estão sonhando estabelecer as coisas às claras, e a gente precisa se envolver com isso, tanto em oração, como tentando, quem sabe, proteger e divulgar. Então, solta aí o videozinho, está aí no ponto? Qual é o peso dessa denúncia do Palocci? Tudo isso que ele está falando, a gente vai voltar lá atrás, quando o procurador Daltan Dallagnol teve aquele gráfico lá e mostrou aquilo tudo, aquele esquema, e botava o ex-presidente Lula no centro desse esquema, assim como o chefe do esquema. E aí o PT, o Lula, a defesa do Lula, eles trucidaram o Dallagnol e o Ministério Público. Aí tudo que está sendo dito está confirmando aquela versão do Dallagnol, né, que causou tanta estranheza, né? Se você pegar a peça de ontem do Janot, do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o depoimento de hoje, que não é exatamente uma delação, mas o depoimento do Antônio Palocci, eles têm a mesma sequência, a mesma narrativa, que é uma palavra da moda, que foi dada pelo Dallagnol lá atrás, há muito tempo, no decorrer das investigações. E acontece o seguinte: o Dallagnol é considerado inimigo, o Sérgio Moro é considerado inimigo, mas o Rodrigo Janot não era considerado inimigo, primeiro. Segundo, e o Palocci, além de não ser considerado inimigo, ele era unha e carne com os governos. Você imagina o que aqueles homens suportaram durante um ano? Às vezes falar a verdade não é fácil, mesmo sendo do Ministério Público, mesmo tendo feito toda a pesquisa, eles não iam falar isso de graça. Tentaram dizer que eles tinham ligação com o partido A, B ou C, que era tudo encomendado, e agora as coisas estão começando mais e mais vir à tona. Eu estou dizendo isso porque, para você ver como às vezes ser luz, ser sal, aquilo que a Bíblia espera de nós, nem sempre é simples. A coerência que Salomão teve para a rainha de Sabá não é uma coisa natural nos dias de hoje, nem no meio evangélico, nem no meio, infelizmente, nem no meio evangélico. E, meus amados, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, para o que o Senhor espera de nós. Ele diz: vós sois sal da terra, luz do mundo. Ele diz, porque se o sal se tornar insípido, ele diz, para que ele serve? Para ser jogado fora. Se a luz não for colocada numa candeia para iluminar, para que ela serve? Não faz sentido. Então, quando eu olhei para esse exemplo aqui, e exatamente essa semana que eu estava estudando e lendo esse texto, eu vi essa reportagem, eu disse: Deus, eu tenho até para essa igreja orar por aqueles homens de Deus. Aquele rapaz é um irmão em Cristo, de uma comunidade lá em Curitiba, que tem um sonho simplesmente de fazer aquilo que Jesus espera que a gente faça, falar a verdade, ser sincero, ser transparente, lutar por valores éticos e morais, e aquilo que a Bíblia espera de nós. Vós sois sal da terra, luz do mundo. Ninguém pode acender uma candeia, como ele diz, e colocar debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloque num lugar apropriado para iluminar toda a casa. Aí ele diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando eu vi isso, eu glorifiquei a Deus pela vida do Daltan. Coragem,
preço pesado, perseguição, deboche nas redes sociais, na família, para todo quando é lugar. Quando ele o que estava falando, está aí, ó. Verdade. O que é duro é que às vezes tem crentes que compram pelo discurso. Alguém que diz andar na verdade. Não, nós não temos compromisso com partido nenhum, não estamos interessados na verdade. Nós estamos interessados que as coisas venham à tona para a gente ser como essa rainha de Sabá. Chegou lá, viu o compromisso que Salomão tinha. É interessante, lá em Gênesis 23, versículos 5 e 6, diz que os hititas responderam a Abraão. Os hititas, que não eram um povo evangélico não. Mas quando encontraram Abraão, disse: ouça no Senhor, o Senhor é um príncipe de Deus no nosso meio. Você percebe, quando alguém anda com Deus e tem a unção de Deus, mesmo num lugar idólatra, se percebe que ele é diferente. Então, porque qual foi a ordem que Deus deu para Abraão quando ele saísse? Vai, abençoa, que é onde você cruzar. E foi o que Abraão fez, e é por isso que, eu e você também somos abençoados por Abraão. Que você queira que não, nós somos abençoados pela história de Deus. Esse era o propósito de Deus na vida de Abraão, ser tu uma bênção. E Abraão partiu como Deus lhe ordenou. Saiu da sua parentela, pagou um preço pesado. Logo no versículo 7 lá do capítulo 12, a primeira coisa que ele faz, ele constrói um altar ao Deus que lhe apareceu. Querido, quando alguém anda com Deus, ele não está interessado. Deus diz: você vai abençoar a terra. Mas a primeira coisa que Abraão faz é construir um altar para adorar a Deus. Ele não queria, sou eu que vou abençoar, eu sou o cara. Não foi essa a pergunta. Primeira oportunidade, ele constrói um altar e se curva e adora a Deus. É por isso que os hititas perceberam. Às vezes nós queremos, e eu aprendi muito cedo, se existe uma coisa que Deus não divide comigo nem contigo, é a sua glória. Não divide. Presta atenção, Ele pode te usar, pode me usar para muita coisa. E é maravilhoso quando alguém diz assim: puxa, pastor, que legal, como o senhor naquele dia me deu uma palavra, você fica feliz, mas querido, mas se essa palavra não veio de Deus, não faz sentido, não vai abençoar. Porque a essência é quando Deus passa através da minha vida ou da tua vida para quem quer que seja. E se você orar e pedir nesse sentido, você vai passar. Porque não tem segredo. A Bíblia diz o quê? Cristo em vós é a esperança da glória. Se Ele estiver em você, os outros vão perceber e vão ter a esperança e vão ver esperança. Esperança de vida eterna, de alegria, de um dia melhor. Porque foi assim, um dia alguém me falou desse Jesus. E aquilo fez absoluta diferença para a minha vida. Então, essa mulher vai, e ela vai para investigar, ela vai quase como o Janot. Eu vou lá para ver, mas eu quero ir lá e eu vou examinar todas as coisas. Presta atenção aqui no texto. O propósito, ele diz assim, lá voltando para o versículo 10, né? Foi graças ao Senhor, quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados, grande quantidade de ouro, pedras, ela fez o quê? Ela perguntou a Salomão tudo que ela tinha em mente. Eita, quando eu penso nisso, eu digo assim: meu amigo, não tem computador igual uma mente de mulher. Não tem. Sabe aquela história? E é verdade. Que mulher consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo e homem não consegue, é verdade. Ela está aqui no telefone, no computador e ainda está lá no fogão. E consegue mesmo, homem não. Nós somos, isso é verdade, nós somos muito mais limitados do que vocês. Não tenha dúvida.
temos que admitir. Vocês conseguem pensar em coisa que a gente assim, não acredita, não. Vocês estão aqui, mas a cabeça está no salão, está não sei aonde, está na conta, está na outra irmã. Homem não. Aí por isso que às vezes é difícil, porque quando o homem está assistindo um negócio, a mulher chega, ele faz de conta que está ouvindo, mas ele nem ouve. Ele nem ouve. Ele faz assim, porque ele está ligado. Isso já deu muita discussão entre eu e minha esposa. Porque ela dizia, mas eu estou ouvindo, eu não consigo, se eu não entender esse negócio aqui, se perder eu não entendo o fio da meada. Mas a mulher, ela para, ela volta, e parece que ela tem uma capacidade de fazer a montagem e de entender o negócio. Então, essa mulher vai e faz todas as perguntas. Agora, você imagina, depois de andar 1.800 quilômetros, em cima de um lombo de um cavalo, de um jumento, sei lá o quê, ainda ter pique para perguntar, e perguntar até cansar. Agora, o que me impressionou é como Salomão era um homem de Deus, porque diz o quê? Ele respondeu todas. Eita, Roberto Carlos conhecesse ele, ia dizer, esse é o cara. Esse é o cara. Porque é mesmo. Tu já pensou responder todas as perguntas? As fáceis, as difíceis. A Bíblia diz assim, tudo que ela perguntou, ele respondeu. Santa Inquisição. Tem que ter algo do Espírito. E eu quero dizer assim, quando eu penso nisso aqui, eu digo assim, às vezes se nós homens, pais, maridos, tivéssemos essa paciência, né? E eu não estou falando só de mulher não, até dos filhos. Porque às vezes nós nos omitimos, nós não respondemos, nós não separamos tempo. E olha, eu digo que na criação de filhos, o que acontece é parecido com o que tem aqui. Quando uma criança está na fase infantil, ela pergunta tudo. Ela quer saber o porquê de cada coisa. E nós pais, eu digo aí, aqui eu falo para pai e para mãe, não temos às vezes paciência de sentar, de ensinar, de mostrar. Quando a Bíblia diz o quê? Ensina a criança quando andar, quando levantar, quando deitar. Não é assim que a Bíblia ensina, lá no Velho Testamento. É assim. Ensina agora ela quer te ouvir. Eu digo assim, quando eles são pequenos, eles são capazes de pegar na saia da mãe, na calça do pai, e fica assim, onde eles vão, eles tinham que até com medo, só se sente seguro se for com você. Quando chega na adolescência, que você não separou o tempo, que você não ensinou, que você não separou aqui para poder conversar quando ele queria lhe perguntar, aí sabe o que ele diz para mim? Eu lembro do meu. Pai, me deixa no shopping, mas o senhor não desce comigo não, porque eu vou encontrar com meus amigos, né pai? Agora é como quem diz, é minha vez de ser eu. Aí muitos pais vão querer ajudar nessa fase. Não, perdeu o bonde. Eu nunca esqueço, a minha primeira experiência de visita pastoral, eu ainda estava no seminário estudando, e um missionário já de idade, ou seja, na idade que eu estou hoje, eu já sou sexagenário, já tenho até a carteirinha, pessoal. Com esse cabelo branco ninguém duvida, né? Mas a minha esposa vai ter já, quando ela descer, vão duvidar que ela tem 60. Bom, mas o que é que aconteceu? A primeira visita pastoral que eu fiz, aprendendo, eu não era pastor, eu estava só aprendendo. Aí era uma senhora, queria saber porque ela tinha uma filha de 16 anos, que não estava mais dando ouvidos, e ela tentava dizer, e a filha não ouviu. Então ela disse, missionário, o que é que eu devo fazer? Ele disse, olha, o que a senhora deveria fazer, devia ter começado há pelo menos 15 anos atrás. A senhora está atrasada há 15 anos. Foi desse jeito. Eu fiquei assim, rapaz, esse camarada conhece essa mulher há 15 anos. Mas ele estava dizendo, o que a Bíblia diz é que a gente tem que ensinar o quanto antes. Conviver, porque quando
Quando os filhos são pequenos, eles querem aprender, mas nessa hora, você não quer gastar tempo, você bota ele no tablet, você bota ele na televisão, você bota ele na escola, você faz tudo para você ficar liberado. E aí ele vai aprender tudo lá fora. Quando chega na adolescência, que você percebe o que ele aprendeu e o que ele quer viver, aí você diz, peraí, rapaz, que conversa é essa, mãe? Você perdeu o bonde, você perdeu o time. Então, essa história aqui ensina para a gente como às vezes é preciso que a gente olhe no olho do outro. Eu digo assim, eu peço tanto a Deus, porque eu aprendi que a maior regra para aconselhar alguém não é tanto o que você vai falar, é a sua capacidade de ouvir o que o outro está falando. Porque o que a pessoa quer em primeiro plano é ser ouvido. Porque a Bíblia diz o quê? Quando eu confesso o meu pecado, quando eu boto para fora os meus problemas diante de Deus, o que é que a Bíblia diz? Ele me perdoa. Eu trato com Ele. Então, colocar para fora é o primeiro, e eu dou graças a Deus que essa é uma comunidade que tem um celebrando, que desafia exatamente você fazer um grupo de passos, para você abrir o seu coração, para você colocar suas lutas, para dar nome a seus próprios problemas. Então, estar lá, ouvir, sentar, faz parte do equilíbrio de uma boa família, e aqui serve para a mulher e serve para o marido. Então, o que Salomão faz aqui, aí você entende, porque a Bíblia diz que Salomão era um homem muito sábio. Talvez você até entende porque Salomão se deu tão bem com as mulheres, porque ele sabia ouvir mesmo, ouviu tudo e respondeu tudo, teve paciência para tudo. Não é simples não, amigo, mas é assim que nós conseguimos atrair, porque a nossa luta é acima de tudo espiritual, e se a gente não ouvir, se a gente não entender o que está no coração do outro, não tem como. Como é que nós vamos ensinar o outro a se fortalecer em Deus? Aí Efésios diz assim, finalmente, olha, fortaleçam-se no Senhor, no seu poder, vistam a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, é uma luta espiritual, e para ela ser vencida, nós temos que sentar, nós temos que ouvir, nós temos que conversar, nós temos que orientar. Eu pensei que quando eu casasse, essa história já tinha terminado, e ainda meus filhos foram-se embora para 10 mil quilômetros de distância. Mas é incrível, quando eles têm uma dificuldade, eles querem fazer um FaceTime e querem perguntar para o pai o que é que o pai acha. De um lado, você diz assim, rapaz, tu já tem 30 anos, está na hora de ir, vai voar. Mas ao mesmo tempo eu digo assim, Deus, se ele ainda quer me ouvir, mesmo um velho cabeça branca, né? Eu preciso separar um tempo para poder ouvir, para poder orar, para poder orientar, para poder dizer. Porque a gente pensa que completa, mas nem sempre completa. E se eles são herança do Senhor nas nossas mãos, vamos lá. Então ouve o outro, e Salomão faz isso. É preciso mesmo entender que essa é uma luta espiritual. A nossa guerra não é, como eu disse, contra carne e sangue, é contra esse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então a Bíblia nos desafia a nos revestir do novo homem. Efésios capítulo 4 talvez é o livro mais claro, diz assim, ame a verdade, abandone a mentira, né? Então a rainha não foi lá passear e levar presente só não, ela queria confrontar. Ela queria saber se realmente esse homem tinha um compromisso com Deus, quem ele era. E se nós queremos
cultivar boas relações em casa, nós precisamos fazer isso que Salomão fez. Ouvir, responder, sentar, gastar tempo. E tanto homem como mulher, como pais e filhos. Então, não é simples, querido, mas é assim que nós vamos evoluir se nós queremos conseguir estabelecer relacionamentos. E às vezes essa igreja fala tanto de relacionamento, mas acredite sempre, tudo começa em casa, quando você consegue estabelecer relacionamento dentro da sua própria casa, porque senão, como é que você vai estabelecer fora de casa? Então, caminha com Deus, meu querido. Aí o que é que ela viu na vida de Salomão? Aí vem o lado mais interessante, depois de ouvir e de responder tudo, olha o versículo de número 4. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, preste atenção, no alojamento, nos seus oficiais, nos criados, nos copeiros, nem parece que é uma mulher, não é não? Você imagina? Ela olhou tudo, ela ouviu Salomão, mas ela foi ver como é que estava o palácio, como é que os outros estavam. Estava todo mundo uniformizado, parecia até aquela coisa, né? Quando sabe que a autoridade vem, né? Aquela coisa de político, né? Manda dar uma, para chegar lá e a banda tocar e inaugurar, quando nem inaugurou nada. Não, aqui ela foi para dentro do palácio. Além de perguntar, ela, como uma boa mulher, ela olhou todos os detalhes. Isso, querido, é coerência. Isso é o que o país hoje não tem. Homens coerentes, que aquilo que eles falam, à medida que você vai ver, está lá. Não. A maioria das obras que eles inaugura só para efeito de eleição, mas não funciona. Está lá o hospital, não sei onde, de Quixeramobim, que diz que até hoje nunca funcionou, mas foi inaugurado. É o tempo inteiro esse tipo de coisa. Se tenta passar, aqui não. Ela foi ver, estava tudo. Todas as coisas, ela olhou para tudo, todas as coisas, fez as perguntas, olhou para os funcionários, olhou para os copeiros, olhou para aquilo que ele fazia espiritualmente, como os holocaustos, e ouviu da sabedoria. Isso é o que falta. Agora, coerência, é fácil a gente olhar para a política, né? Mas às vezes nós não somos coerentes, mesmo como cidadão, também. Quando temos oportunidade, né, queremos subornar. Essa semana aqui em Fortaleza foi a discussão, né, porque os próprios guardas insinuaram para o rapaz se ele tinha alguma coisa, e ele disse que, o que é que você está esperando? Enfim, os dois estavam errados. Um insinua e o outro diz, pois é, vamos ver quanto é. E o problema lá, é assim. E eu sei, lógico, às vezes R$10, talvez livre de uma multa de 150. Você acha que eu não já passei por isso? Já. Eu estava indo fazer um retiro de mulheres, eu nunca me esqueço dessa igreja, lá na Serra da Itacaranha. Chegando ali pertinho, antes de Sobral, tem uma rodoviáriazinha ali no Itapajé. E minha filha disse assim, ela estava indo já, a primeira vez que ela ia para um retiro de mulheres, 15 para 16 anos, papai, eu posso deitar? Eu digo, deita aí no banco. Mas ela deitou, acho que mandei 3 quilômetros na rodoviária, o guardinha mandou parar e disse assim, ó, ela está deitada sem o cinto, e tem mesmo no cinto, mesmo no banco de trás, é multa. E ele disse logo que a multa custava uns mais de R$100. E aí, você tem alguma coisa? Eu digo, não, tenho, que o senhor lavra a multa mesmo, porque eu vou embora. E ela vai botar o cinto. E eu, quando fui pagar a multa, era 130. Eu sei que 10 tinha resolvido. É fácil, às vezes, e a tentação é grande.
Claro que é grande. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos nessa coisa. Então, fica ligado, presta atenção no que é o modelo de Salomão, porque senão, querido, nós não vamos mostrar nem dentro de casa, nem fora de casa. Coerência enche os olhos, não só os ouvidos. Quando alguém é coerente, você pode ir lá e examinar, você vai acompanhar e vai ver. Não é só discurso, não. Ela ouviu e viu. De novo, eu lembro que eu fui uma vez convidado para ir numa igreja, que o meu professor era pastor daquela igreja. E ele era o professor do seminário, e já era um senhor com quase 60 anos naquela época. E aquela igreja estava terminando uma construção, e o culto, durante aquela noite, choveu muito, e para o culto começar, a igreja estava só na laje, e a laje vazou muita água nos bancos da igreja. Quando eu cheguei naquela igreja, aquele missionário de quase 60 anos estava com um latão e com um pano de chão, limpando todos aqueles bancos daquela igreja e passando o chão, passando o pano embaixo e espremendo. Naquele dia eu disse assim, ó, tu tens certeza que tu quer ser pastor? Olha aí, esse é o reitor do seminário. Quase 30 anos de ministério, mas chegou lá, aquela cena eu nunca esqueci, nunca esqueci. Às vezes é fácil olhar determinadas coisas, querido, mas a essência de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, é o coração, é o serviço que nós vamos lá fazer. Então, ela foi lá porque ela acreditava, mas ela queria ver e ela queria saber. E ela viu com seus próprios olhos. Eu olhei uma frase de Cora Coralina, que ela diz assim, o que vale da vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, com certeza você terá algo para colher. Presta atenção. Não é a largada, é à medida que você semeia, e às vezes, eu digo que em casa, em relacionamento, você semeia na vida de um filho, na vida da esposa, na vida do marido, na vida do vizinho, na vida de tanta coisa, né? E parece que você não vê resultado. Mas eu lhe garanto uma coisa, pelo menos um perfumezinho na vida daquelas pessoas você vai deixar de bom testemunho. Então faz isso, meu amado, faz isso que aparentemente Salomão estava pendente e pronto para fazer. Queremos sim resultados rápidos e instantâneos, mas nem sempre. É preciso, principalmente em relacionamentos, continuar olhando para os princípios, olhando para Deus, porque lá na frente, talvez é que você vai poder colher. Então, a coerência aqui ultrapassou em muito a sabedoria comprovada que Salomão tinha, né? Então, é coerência. É interessante, quando eu estava lendo disso, eu lembrei daquela turma de Gálatas, quando Paulo diz assim, o que aconteceu com vocês? Vocês começaram tão bem, entenderam a graça, e agora, quase que eu saí um pouquinho, vocês querem voltar para a lei? Ô Gálatas, quem vos fascinou a conhecendo a graça querer viver na lei? Como é que alguém que conhece a salvação de graça vai agora se submeter? Ele diz, eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente, eu estou lendo Gálatas 1:6, aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem agora outro evangelho. Diz, como é que pode? Aí ele vai mais forte lá no capítulo 1 de Gálatas, versículos 7 e 8, ele diz assim, nem que outro anjo que venha dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo diz, não dê trela para isso.
Se começou bem, fica firme, dá prosseguimento, meu querido. A vida, para ser coerente, ela leva tempo, é um investimento. Às vezes vem desânimo, vem luta, vem batalhas, vem. Eu sei, não tem nada na vida que você não passe por momentos delicados. Mas é preciso olhar para o Senhor. Aí, qual é a história de Jesus? Até no meio dos discípulos, alguém negou, outro traiu, outro estava interessado na posição de ficar à direita ou ficar à esquerda. E nem por isso Jesus deixou de ir lá e pagar o preço. É por isso que hoje nós podemos celebrar a ceia em memória dele. Porque aquela boa obra que ele tem para fazer na minha vida e na tua vida, ele vai fazer até o final. Lembra daquela frase? Ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feito o quê? A tua vontade. Isso é cristianismo. Isso é quando Deus está no centro da coisa. Você sente, você sofre. Jesus sentiu, Jesus sofreu. Por isso, quando eu vou lá em Jerusalém, que eu chego naquele tal do Getsemane, ou aquele jardim lá, a Bíblia diz que Jesus saía de Jerusalém, vinha para aquele jardim para orar, para abrir o coração, para se lançar diante de Deus. E às vezes, meu amado e minha amada, a gente precisa mesmo ir para os pés do Senhor, para dizer: Deus, está doendo, está sangrando, não entendo, me ajude, me dê graça. E o que é que a Bíblia diz? Que Ele tem graça abundante para você e para mim. Para você e para mim. E tem hora que você não tem. Às vezes as pessoas pensam que nós pastores temos resposta. Tem não, meu filho, tem não. Eu tenho que ir para a mesma fonte que você vai. Eu tenho que ir lá. Se Jesus, que era Jesus, ia lá e se colocava lá no Getsemane, se prostrava mesmo em adoração, para ouvir, para deixar Deus falar com ele e ajudar. Isso é coerência, isso é semear, e semear olhando lá na frente, olhando para a vida. Então aqui é o resultado da coerência, que exige que tenha continuidade, que produz fidelidade, que não se cansa. Às vezes a gente diz para as pessoas assim, sobre essa história de fazer o mapa, né? A camada começa, mas depois larga logo. É como se não precisasse todo dia. Precisa todo dia. Se eu não ouvir o Senhor todo dia, querido, sai do prumo. Sai do prumo. Você precisa. Ou você fica algum dia sem comer e você aguenta? Fala sério. Não aguenta, né? Geralmente você toma café, almoço e janta, ó. Não é nem só uma vez por dia. Mas sem a palavra, às vezes a gente quer andar, como se carro andasse de tanque vazio. Anda? Não anda. Porque quando o tanque vazio, o que é que acontece quando o tanque fica vazio? Você desce do carro e faz o quê? Empurra. E às vezes tem gente que fica com o tanque vazio, aí quer que o pastor empurre, que o líder do grupo empurre, que não sei quem do lado empurre, e fica todo mundo empurrando e o bicho não sai do canto. É o mesmo problema, é a mesma história, é o mesmo drama. Meu amigo, vai resolver a situação. Então, fica ligado, vê aqui como tem coisa que ela percebeu.
Aí, lá no versículo 9, 1 Reis, versículo 10, versículo 9, ela diz, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, é que Ele te fez rei, para te manter a justiça e a retidão. Ela deu a glória a quem a glória deve ser dada. Ela percebeu que Ele estava no trono porque Deus lhe concedeu graça, e eu quero que você saiba disso. Se eu lhe ajudar, se você me ajudar, é porque Deus lhe concedeu graça e você me deu. Deus me concedeu graça e eu lhe dei, porque a fonte não sou eu nem você, a fonte é o Senhor, e Ele é honesto. Ele diz, eu sou a videira, vocês só são ramos, sem mim nada podeis fazer. Não tem como. Esse não é o meu corpo, eu não dei ele por vocês. Esse cálice não é o meu sangue, nem é o teu. É o de Jesus de Nazaré, que me amou, que te amou. É por isso que esse Jesus lá em Mateus 10 diz, esses judeus pedem outro sinal, o sinal de Jonas, não vai ser dado. Jonas ficou 3 dias lá no fundo, lá dentro do peixe, eu fiquei 3 dias e vou ressuscitar, e vocês não estão entendendo. E depois ele diz, Jesus chega a citar isso, vai lá em Mateus 10, né? Eu acho que eu não estou doido não, Mateus 10, vamos só abrir lá o texto, talvez até tenha aí na projeção aí, se tiver o texto de Mateus 10, só para a gente antes de terminar, 10, isso mesmo? Será que eu estou... Não, Mateus 12, desculpa, 12, Mateus 12. Lá no versículo de número 42, ele diz, olha, a rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem? O que é maior do que Salomão. Jesus cita essa rainha, andou 1.800 quilômetros para ouvir Salomão, e agora está aqui. O que nós vamos fazer é aqui, o pão é pão, mas simboliza o corpo de Jesus. O cálice é o vinho, mas simboliza o sangue de Jesus dado naquela cruz por mim e por você. Se aquela mulher se impressionou com Salomão, eu espero que você se impressione com esse Jesus de Nazaré, que é maior do que Jonas, maior do que Davi, maior do que Salomão, maior do que qualquer um outro, porque Ele pagou o preço que nenhum deles e nenhum de nós poderíamos pagar, e a ceia é o símbolo do preço que Ele pagou pela minha vida e pela tua vida. Então, antes de servir a ceia, eu quero que a gente cante, Daniel, aquela musiquinha lá que eu tinha te falado. Ele é o centro de todas as coisas, tudo aponta para Ele. Tudo tem que apontar para Jesus, meu amado. Na minha vida, na tua vida, na vida dessa igreja, na hora da ceia, na hora do batismo, tudo tem que apontar para esse Jesus precioso, que faz diferença. E eu espero que ao participar dessa ceia hoje, se você está aqui e não conhece esse Jesus, eu quero lhe dizer, querido, talvez o pão é só um pedaço de pão, o cálice é só um suco de uva. O que é mais importante é que você entenda que Ele te ama, Ele morreu no seu lugar, e o que Ele quer é que pela fé, só pela fé, você creia nele, você entregue tua vida a Ele, porque a Bíblia diz, se alguém crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Em Jesus há uma esperança de vida, de perdão, de restauração,
de reconciliação. Então, vamos ficar de pé, dá para a gente cantar essa musiquinha? Vamos cantar aí com toda a força.